Vamos começar então, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Mônica Bento, assessora de comunicação aqui do Agros, e eu vou mediar esse debate entre as duas chapas que concorrem a uma vaga no Conselho Fiscal do Agros. Esse é um momento para as chapas participantes falarem um pouco sobre elas, os membros se apresentarem as ideias e também para os participantes enviarem perguntas, né? Que poderão ser respondidas por elas. O debate está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no site do Agros amanhã, dia 24 de agosto. Então, quem quiser rever ou quiser enviar o link amanhã para algum colega que não pôde acompanhar, né? É só acessar o site do Agros ou o nosso canal no YouTube e o vídeo vai estar disponível lá. Antes da gente começar o debate, eu vou explicar um pouco das regras que foram passadas para as chapas anteriormente, né? Elas terem conhecimento e agora todos também vão poder conhecer. O debate vai ter 4 blocos. No primeiro bloco, cada chapa vai ter 5 minutos para se apresentar. Esse tempo pode ser utilizado por um membro ou pelos dois. Eles podem dividir o tempo para se apresentar, né? Vão poder falar sobre as experiências que acreditam que vão contribuir, né, para a atuação como conselheiro e apresentar também algumas propostas que pretendem defender. A ordem de apresentação das chapas vai seguir o número de inscrição. Então, primeiro a chapa 1 e depois a chapa 3. Lembrando que nós temos 2 chapas, né? A chapa 2 desistiu da candidatura, mas a chapa 3 optou por manter a numeração de acordo com a inscrição. Então, a partir de agora, na verdade, começando agora, até o final do primeiro bloco, o público, quem está acompanhando, pode enviar perguntas pelo chat. Se desejar, pode escrever as perguntas, que a Camila, que está nos auxiliando, ela vai acompanhar as perguntas, eu também vou, e no terceiro bloco, algumas vão ser selecionadas para ser feitas para as chapas. Então, durante o primeiro bloco, o bloco de apresentação, o público pode enviar perguntas no chat. Depois nós vamos para o segundo bloco, em que cada chapa pode fazer até 2 perguntas para a chapa concorrente. A chapa vai ter 2 minutos para formular a pergunta e a outra chapa 3 minutos para responder. Se a chapa não quiser fazer perguntas ou se quiser fazer só uma, não tem problema, isso fica a critério de cada chapa. Depois que as 2 chapas fizerem e responderem as perguntas, nós vamos para o terceiro bloco, que, como eu falei, vai ser de perguntas do público, ou previamente feitas também pela comissão eleitoral. Nós temos algumas perguntas que já estão preparadas, caso não haja, né, pergunta do público. Cada chapa vai ter até 3 minutos para responder essas perguntas do público ou da comissão, e a ordem de resposta também vai ser primeiro a chapa 1 e depois a chapa 3. Nós vamos ter um tempo máximo de 30 minutos para esse terceiro bloco. Se nós tivermos menos perguntas, o tempo pode ser menor. Se tivermos mais perguntas, quando estiver se aproximando dos 30 minutos, eu vou informar e a gente vai encerrar as respostas para o debate não se prolongar por muito tempo, né? Eu aproveito para lembrar os candidatos também de não prolongarem muito com o tempo. Eu estou com o celular, com o contador, né? Eu vou acompanhar daqui. Vocês, eu peço que acompanhem também no relógio de vocês para não estourar muito esse tempo. No debate presencial, a gente tem a plaquinha, né, que avisa isso. Aqui a gente não tem. Se ultrapassar muito tempo, já ficam avisados que eu posso silenciar, né, o candidato para dar chance a outra chapa de responder ou da gente prosseguir com as perguntas. Então, depois desse terceiro bloco, que é de perguntas do público, nós vamos para o quarto e último bloco, que é o de considerações finais. Cada chapa vai ter 5 minutos para fazer essas considerações que julgar convenientes, né, e finalizar a participação aqui no debate. Antes de passar, então, para o primeiro bloco, da gente dar início ao nosso debate, eu vou passar a palavra para o professor Cláudio, diretor-geral do Agros, que é também membro do Comitê Eleitoral. Professor Cláudio, pode ficar à vontade. Só um minutinho, pessoal, daqui a pouco o professor Cláudio vai entrar com a sua consideração. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação de todos nesse debate. Parabenizamos as chapas do Júlio César e do Luiz Carlos, José Reinaldo e José Emir, chapa 1 e chapa 3, que estão concorrendo à função de conselheiro fiscal. É uma atividade bastante desafiadora, mas eu parabenizo pela disposição, pelo espírito de contribuição
É bastante trabalhoso, mas é gratificante também poder conhecer um pouco mais e fazer parte da governança do Agros, juntamente com a diretoria executiva, com o conselho deliberativo, e a gente avançar nos desafios que nós enfrentamos aí no dia a dia. A nossa comissão eleitoral é constituída pelo José Júlio, o Luiz Otávio, o Gustavo Vieira e o Edson Ribeiro. E a Camila nos assessora também. Camila Benevenuto nos assessora. Então, a Mônica está conduzindo aí o debate, fazendo a mediação nessa organização, e nós estamos todos acompanhando atentamente, e em breve teremos a eleição. Desejamos a todos uma boa apresentação e que o público possa participar também, fazendo as suas perguntas para os conselhos, para os candidatos a conselheiros, né? Então, tá bom, muito obrigado. Podemos iniciar então, Mônica. Obrigada, professor Cláudio. Então, assim, agora nós vamos iniciar o primeiro bloco do debate. Eu vou passar a palavra para a chapa 1, para se apresentar, falar das suas experiências, conversar um pouquinho conosco. O Júlio e Luiz Carlos, fiquem à vontade. O seu áudio está desligado, Júlio. Boa tarde, pessoal. Agora me escutam? Sim. Ah, bacana. Sim, agora sim, Júlia. Eu vou começar a contar o tempo a partir de agora, então. Tá bom? Desculpa, Mônica, deu um problema aqui. Sem problema. Agora você me escuta? Oi, me escutam? Conseguem me ver bem? Sim. Sim. Então, pessoal... Ver não, mas escutamos bem. Tá ótimo. Desculpa, pessoal. Boa tarde. Eu comecei falando que eu sou um servidor jovem, né? Eu ingressei na universidade com 18 anos, né? E ao longo desses anos eu me qualifiquei e adotei Viçosa como a minha cidade, né? Então, o sentimento que eu construí ao longo da universidade e o Agros, assim que eu entrei e me associei ao Agros, foi um sentimento de pertencimento, de entender o Agros como uma instituição séria, sólida, que me ajudou nos momentos que eu precisei. E, ao longo dos anos, eu percebi, conversando com colegas, que esse sentimento de solidariedade, de cooperação, de ajuda mútua, que ajudou a fundar o Agros, está se perdendo ao longo dos anos. Aí, em conversa com o suplente, com o Luiz Carlos, a gente falou assim, o que a gente pode fazer para tentar recuperar a grandeza, a importância do Agros, que a gente ouviu falar há um tempo. Então, é de participar, é o espírito colaborativo, de querer ajudar. A nossa visão é a respeito de uma instituição muito sólida, que conseguiu amelhar um patrimônio muito considerável e que possui sinergias muito interessantes. O Agros é uma instituição aí com a população beneficiária muito concentrada no campus, concentrada em poucas cidades. Isso possibilita uma gestão mais personalizada, mais humanizada. O Agros pode oferecer serviços mais personalizados de acordo com o seu público. Então, hoje a gente vê o Agros como uma instituição boa, mas que pode melhorar em muitos sentidos. Sobretudo também na questão previdenciária, que eu acho que é o core business do Agros, né? O coração do Agros é um coração previdenciário. Ele surgiu como previdência, depois veio a questão da saúde. E eu percebo que essa questão previdenciária não é muito trabalhada entre os participantes, né? Sobretudo agora numa realidade de reforma de previdência, que com certeza passou uma agora, com certeza virá outras reformas, né?
Então, eu acredito que o Agros pode investir mais na parte de previdência. Na parte de saúde, o Agros pode ter um atendimento melhor, oferecer mais serviços, né? Incluir mais as pessoas. Né? E o nosso compromisso no Conselho Fiscal é entender que por trás dos números apresentados nos balancetes, nos resultados, existem pessoas. Né? Então, obviamente, como caso eu tenha a felicidade de ser eleito, eu vou tentar manter uma conversa muito fértil com o Conselho Deliberativo, no sentido de propor melhorias, propor novas ideias, que eu possa ter, eu e meu suplente, enquanto conselheiro fiscal, analisando esses números. Né? Esse é o nosso compromisso. Além, claro, o dever de fidúcia, que é nosso dever, né? Ter uma atuação clara, transparente, honesta, muito comunicativa. Inclusive, essa é uma crítica que eu faço também. Eu acho que a gente tem que investir mais em comunicação, porque uma comunicação clara e objetiva apazigua os ânimos, né? Dá segurança para o participante, evita boatos. Essa é a missão que eu e o meu suplente se propõem a fazer. Eu queria convidar o Luiz, se ele quiser complementar alguma coisa. Eu só queria me apresentar, né? Como o Júlio falou, meu nome é Luiz Carlos, eu sou lotado no departamento de veterinária, faz 7 anos que eu estou no UFV, e a minha formação, eu sou administrador por formação, também trabalhei 20 anos com desenvolvimento de sistemas, então eu tenho uma experiência boa também nessa parte de banco de dados, e a gente não vai poupar esforços aí para aliar isso aí, para converter esses dados do Agros em informação, claro, ao participante, e aquilo que o Júlio falou também, né, para que a gente humanize esses dados, né, para que a gente passe isso para o participante e essas informações e consigamos aí trazer ao participante o melhor benefício que o Agros puder oferecer a ele. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aos membros da Chapa 1 e eu passo agora, parando o tempo, retornando, a palavra para o José Reinaldo para a apresentação da Chapa 3. José Reinaldo, seu microfone está desligado. Ok, obrigado. Boa tarde à Comissão Eleitoral, ao Júlio Nunes, ao Luiz Carlos, a todos os membros participantes desse debate. Eu sou um dos fundadores, né, participantes fundadores do Agros, né, tenho um acompanhamento aí há 41 anos atrás. A minha experiência profissional na UFV, né, sinto que eu estou habilitado para participar do Conselho Fiscal. Fui diretor de recursos humanos, diretor de seguridade do Agros e conselheiro deliberativo eleito pelos participantes. O meu colega de chapa, o Gil Semir, que também já se encontra até aposentado, ele também tem uma grande experiência, já participou do Conselho Fiscal por 2 vezes, foi um servidor muito competente, que ocupou chefia também na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e esperamos e temos a convicção que o Agros está passando por um momento muito delicado, talvez um momento que ele nunca tenha passado nesses 41 anos, principalmente sobre essa questão do plano B, que está assim. E a questão do Conselho Fiscal, a gente entende que realmente todos os conselhos foram bons, mas tiveram alguns casos de passados que hoje o Agros está passando por momentos, talvez a falta do Conselho Fiscal, a intervenção do Conselho Fiscal. E eu vejo que o Conselho Fiscal, que faz parte da governança, ele é tão importante como o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, como a diretoria executiva.
E a nossa proposta realmente é uma fiscalização do nosso agros, uma fiscalização que, pela nossa experiência e com honestidade, transparência, e nós podemos cada vez melhorar e antecipar as questões das várias auditorias externas que fiscalizam agros e a própria Previc, entendeu? Isso é uma das nossas propostas, e o que nós temos que fazer mesmo no Conselho Fiscal e aprofundar é um acompanhamento, a execução orçamentária, a questão do enquadramento dos investimentos, né, de acordo com a política de investimento aprovada pelos órgãos de governança, a questão da manifestação, que é um relatório muito bem feito sobre a avaliação geral, que é feita semestralmente, do Agros, em que há apontamentos, recomendações e soluções, enfim. Também, que é de muita importância, são os pareceres de aprovação ou não dos balancetes mensais e do balanço anual, e o RAI também. Então, nós queremos, neste momento, poder contribuir com nossa experiência no Conselho Fiscal, caso sejamos eleitos. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Reinaldo. Estamos passando o tempo aqui. Com isso, a gente conclui o primeiro bloco. Eu notei que ninguém enviou perguntas pelo chat, então as pessoas não têm algumas perguntas para fazer. Se ainda quiserem enviar, nós vamos deixar, né, aberto. Passamos para o segundo bloco, que é um bloco em que uma chapa pode fazer perguntas para a outra. Nós começamos com a chapa 1, fazendo uma pergunta para a chapa 3. Então, podem ficar juntos também e fazer as perguntas, né, que desejarem. Cada chapa pode fazer até 2 perguntas para a chapa concorrente. Então, a primeira chapa, a chapa 1, do Júlio e do Luiz Carlos, pode fazer uma pergunta para o José Reinaldo. Tá ótimo, muito obrigado, Mônica. Zé Reinaldo, primeiro eu quero pedir desculpas a você. Eu cometi a indelicadeza de não lhe cumprimentar no início desse debate. Boa tarde para você. Leve os meus cumprimentos ao seu suplente. E, Zé Reinaldo, eu vi você falou um termo aqui que chamou minha atenção. Intervenção do Conselho Fiscal. Eu queria saber qual que é a sua opinião, e enquanto eleito no Conselho Fiscal, sobre a política de investimento do Agros, sobretudo do plano CD01. O que você acha da política de investimento do Agros, e mais com foco no CD01? Tá. A política de investimento do Agros, no CD, ela, por questões de legislação, ela foi muito conservadora. Ela sempre utilizando a taxa Selic, que é uma taxa muito conservadora. Do ano passado para cá, a política de investimento, o Agros, o diretor administrativo começou a querer ter uns ganhos a mais, correto? E começou a fazer uma política também com alguns valores, começando a aplicar valores na bolsa, na renda variável, e isto teve mais um incentivo, um investimento a maior no CD. A questão do CD, eu acho que a gente tem que realmente estudar e ver, de acordo com o que a gente pode fazer, com o que o limite pode, para que o CD tenha uma maior rentabilidade. Apesar de que também, eu sempre falei que a questão do CD é uma questão de conscientização dos nossos participantes. Porque hoje nós temos mais de 80% do nosso participante aplicando o valor mínimo de R$50. Isto vai ter lá no futuro, quando ele for receber
o seu benefício, nós vamos ter, ele vai ter, eu acho que ele vai ter uma decepção, porque o participante tem que estar consciente que o benefício que ele vai ter vai depender dele hoje, da aplicação que tem. Agora, a questão do investimento que você está falando, realmente, eu acho que até hoje, eu não sou do CD, sou do BD, mas eu acho que o investimento do CD tem melhorado, apesar mesmo da pandemia, que nós tivemos uma fase inicial em que todos os investimentos do agro, de todos os planos A, B e o CD, nós tivemos uma caída muito grande, mas retornou e foi muito bom, entendeu? Agora, nós podemos melhorar. É só a gente estudar com o diretor administrativo financeiro, com o conselho deliberativo, né, que é o órgão que aprova, com os atuários, e acho que nós podemos até melhorar, a gente pode sempre, cada vez, melhorar mais. Okay. Obrigada, Zé Reinaldo. Eu não falei antes também, peço desculpa às chapas, mas a chapa que faz a pergunta, ela tem também 2 minutos que ela pode fazer algum comentário, caso ela deseje, em cima da resposta da chapa anterior. Então, Júlio, se quiser, fique à vontade. Tá ótimo. O tempo é curto, eu vou falar da política de investimento como um todo. Eu acho que, assim, o Agros, ele tem que tomar risco onde ele deve tomar risco e ser mais conservador onde ele tem que ser conservador. Por exemplo, o plano assistencial, você tem que ser conservador. Mas o plano CD, o perfil dele é um perfil de jovem. Ele tem pouquíssimos beneficiários já tomando o dinheiro dele. Ele está numa fase de acumulação. Estando numa fase de acumulação, do período de 2016, onde a Bolsa de Valores marcava 50 mil pontos, até poucos dias atrás, onde a Bolsa de Valores estava a 120 mil pontos, ele teve um rendimento pífio. Eu falo isso para o participante do plano CD. Você perdeu dinheiro nos últimos anos, porque o benchmark dele, que é o que o Zé Reinaldo disse, falou da taxa Selic, ele não reflete a economia real, ou seja, o poder de compra da pessoa com o rendimento do plano CD, isso já foi comprometido no futuro. Então, é urgente. Lógico, tem os parâmetros, a determinação de legal de quantos por cento você pode colocar em cada classe de ativos, mas é urgente diversificar mais o plano CD, tomar mais risco o plano CD, porque ele pode tomar mais risco, né, para ter um rendimento melhor. Porque o que ele rendeu aí nos últimos anos não assegura o poder de compra do participante. Também é preciso aumentar o ticket médio, colocar as pessoas, tem que ter um programa de conscientização, de exposição, das pessoas aportarem mais dinheiro no CD e novos participantes. Acredito que o Agros fez um convênio com atléticas aí, agora é ex-alunos, e isso tem que ser aprimorado, tem que ser incentivado, sem dúvida alguma, mas tem que ter novos participantes. Outro ponto que eu chamo a atenção sobre os investimentos do Agros é a política de desinvestimento em imóveis físicos. Eu não sei como está essa conversa, mas isso tem que ser acelerado, né? 2030 está aí, né? Então, o Agros precisa dispor desses imóveis. Existem alternativas, fundos imobiliários. É muito caro? Mas tem um estudo que mostra isso. Se o Agros constituir um fundo imobiliário para gestão à parte da gestão do Agros, qual seria o retorno disso? Ou se não, vender isso a mercado. E outra, vender a que critérios? Então, eu pretendo, caso eleito, levantar essa discussão no Conselho Fiscal. Entendi, Júlio. Obrigada. Agora, José Reinaldo, caso você queira, pode fazer uma pergunta para a chapa 1. Júlio e Luiz Carlos, qual a importância do trabalho da Previc? Como vocês entendem o papel da Previc junto às entidades de previdência privada? Ô Zé Reinaldo, primeiro a gente tem que entender como que é o mercado de previdência privada, né? É um mercado extremamente regulado. Nos Estados Unidos ele é menos regulado, mas no Brasil ele é altamente regulado. A Previc, ela é um órgão norteador,
ele norteia, é um órgão, ele estabelece regras, parâmetros e também fiscalizador. Eu vejo a Previc com bons olhos, porque ela impede que erros venham a acontecer que podem comprometer o patrimônio das pessoas, né? E é um órgão de apelação também, né? Quando qualquer participante, qualquer membro percebe algum desvio, algum descaminho das ações do Agros, podem ser feitas denúncias, né? A próprio processo de fiscalização. Eu enxergo positivo o papel da Previ, né? Só que a gente não pode se ater somente o que a Previ fala. Por exemplo, a questão da governança. O Agros tem que aperfeiçoar sua governança, o seu compliance, as suas regras de governança, acima do que prevê a Previ, que estabelece a Previ. Porque senão acontece o que está acontecendo aí com o plano A, né? Foi preciso a Previ vir para falar, olha, vocês erraram lá no EMAD, vocês erraram em determinadas ações do Conselho Deliberativo, das diretorias. Se tivesse um compliance bem feito no Agros, provavelmente esses erros não teriam acontecido. Luiz, você quer complementar alguma coisa? Não, Júlio, é o suficiente que você disse. Obrigado. Ô, Júlio, tem algum comentário? Pode falar? Tá. Ô, Júlio, é isso mesmo. É esse o papel da Previc. E veja bem, a importância do Conselho Fiscal. Você disse aí a questão da migração do plano A, né? Na minha época, eu era diretor, eles estavam pensando nisso, mas aquilo ali não poderia ter sido feito, porque a previdência privada é para o beneficiário de aposentado e pensionista, naquela hora que é mais precisada, mais de precisão. Então, isso mostra a importância do Conselho Fiscal, a intervenção do Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal da época estivesse intervido, entendeu? Eu acho que poderia não estar acontecendo esses problemas que o Agros está tendo hoje. Problema sério. Foi uma atitude complicada, entendeu? E que foi tão ruim também até para os participantes, para a imagem do Agros. Até nós que somos do plano B, não deixa de ser afetado a imagem do nosso instituto. Ok? Obrigada, José Reinaldo. Antes de eu passar para a chapa 1, fazer a segunda pergunta para a chapa 3, eu queria lembrar que as perguntas podem ser enviadas no chat, nós não vamos abrir o microfone para pergunta, e também a comissão, né, eleitoral está acompanhando, nem todas as perguntas vão ser feitas, mas algumas vão ser feitas sim no bloco 3. Então, nós não vamos abrir o microfone para perguntas, é só mesmo que foi enviado por escrito no chat. Então, eu passo para a chapa 1 novamente, para a segunda pergunta para a chapa 3. Pessoal, conversando, eu acho que a campanha, eu já me sinto muito honrado de participar dessa campanha, eu tendo a oportunidade de conversar com muita gente, eu percebo que tem muitos beneficiários, ex-beneficiários do Agros, que perderam os seus planos de saúde, não conseguiram pagar. Isso é muito triste, isso nos entristece muito. A minha chapa, nós temos propostas, a gente aponta o problema, mas também aponta a proposta para resgatar essas pessoas de volta para o Agros. Eu quero perguntar ao Zé Reinaldo, enquanto membro do Conselho Fiscal, o que você propõe a fazer nesse sentido? Júlio e Luiz Carlos, isso vai ser o próximo desafio que nós vamos ter. A partir do momento que nós solucionarmos, e espero que solucione o mais rápido possível a questão da migração do plano B, o plano de saúde é o nosso maior desafio, porque a importância dele e que o Agros conta com mais de 60% dos seus participantes acima de 60 anos, já estão idosos, como eu também, entendeu?
Hoje nós temos é um desafio, porque hoje a universidade, nós temos, vamos fazer 5 anos que nós temos nenhum aumento, nenhum reajuste, tá? A questão que tem, isso aí é fundamental não ter reajuste. A questão do plano de saúde, as despesas do plano de saúde, ela aumenta, aqui em todo lugar. É uma questão fora, igual seria a gasolina, o gás, não tem jeito, certo? Agora, nós temos que adequar. Por exemplo, quando eu saí do conselho, já tinha uma proposta lá de fazer um novo plano de saúde, talvez com consultas iguais, mas a questão da acomodação nos hospitais ser de um quarto coletivo. Mas isso nós temos que ver e discutir com os participantes, porque eles é que vão ser os mais importantes, porque eles é que vão poder pagar também. Eles é que vão pagar essa questão. Então, nós temos que discutir e espero que tão logo, porque já tem quase algum tempo aí, e que essa proposta seja realmente discutida. Porque nós precisamos ter, sim, um outro tipo de plano de saúde. Mas nós temos que discutir com os participantes a forma de pagamento, a forma, o regulamento todo, como que vai ser, para a gente aprovar. Mas é uma boa sugestão, é um desafio o nosso plano de saúde. A única coisa que eu pude fazer ano passado aprovar no conselho, na época da pandemia, principalmente com os ex-beneficiários, que eles pudessem voltar pagando o débito e parcelar em 10 vezes sem juros. E na época da pandemia, nós aprovamos que suspendemos todo o cancelamento daqueles participantes que já haviam ultrapassado o tempo de débito deles, né? Já tinham ultrapassado mais de 3 meses sem pagamento. Mas isso tudo foi uma questão temporária, pontual, e nós não podemos mexer com questões pontuais. Nós temos que resolver uma questão fixa para os nossos participantes e conscientizar também os nossos participantes dos direitos dele e que ele também ajude, né? Agora, tem outras questões, as despesas administrativas também. Tudo isso faz parte de um contexto. Obrigada, José Reinaldo. Júlio, caso queira comentar a questão. Caso eu seja eleito, pessoal, uma das primeiras informações que eu vou pedir à diretoria, à contabilidade do Agros, qual que é a dívida dos participantes, de quem saiu, porque quem perdeu o plano de saúde, eles não têm mais o plano de saúde e tem a dívida. Qual que é o tamanho dessa dívida? Depois, qual que é o perfil dessa dívida de acordo com a renda do participante? E com base nisso, eu vou procurar o Conselho Deliberativo para a gente criar um feirão de renegociação dessas dívidas. É tirar juros, é tirar a multa, tudo dentro da legalidade, tudo discutido com o Conselho Deliberativo, para renegociar essa dívida com o participante. É importante renegociar de uma tal forma que caiba no bolso dele. Não adianta dividir em 10 vezes e ele não conseguir pagar. Então, é dentro do bolso dele. Concomitantemente a isso, determinação legal. A ANS estabeleceu isso. Todo plano de saúde, só acredito até 2027, tem que ter um plano assistencial. O que é um plano assistencial? É um plano básico, no qual o personagem central é um médico de família que vai organizar a demanda de saúde da pessoa, vai filtrar de acordo com a necessidade de especialistas focais e investir em saúde preventiva. Também conversar com o Conselho Deliberativo para voltar ao convênio com a UFV, no qual o participante vai ter acesso ao médico sem coparticipação, vai poder fazer um exame básico, um exame clínico, sem pagar a coparticipação. Isso ajuda muito, sobretudo aqueles participantes com a menor renda.
E também nesse plano assistencial, a consulta com o médico família, a porta de entrada também não vai ter coparticipação. A Unimed já faz isso, o Plamove aqui em Viçosa já faz isso, porque que o Agros ainda não faz? Então, feirão de renegociação, plano de entrada assistencial ou a volta do convênio com a divisão de saúde são alternativas viáveis, legais para esses participantes. Eu chamo a atenção, por último, também, que não adianta a gente esperar o plano, o TAC, migração de plano, para resolver essas coisas, não. Tudo tem que caminhar junto, entendeu? A gente fica esperando um problema ser resolvido para atacar outro. Não. Várias frentes atacando diferentes problemas. O Agros tem funcionário para isso, tem gente nos conselhos dispostas a isso. Eu acredito que isso também seja um sentimento da diretoria do Agros. Falta o quê? A gente cobrar, a gente motivar. Tudo isso no bom sentido, no sentido de fazer um instituto melhor, mais próximo das pessoas. É esse discurso, é essa conversa que eu vou ter no Conselho Fiscal. Vou procurar os conselheiros do Conselho Deliberativo para colocar isso em movimento. Obrigada, Júlio. E agora o José Reinaldo, caso tenha uma pergunta para a chapa 1, seria a última pergunta desse bloco. Fique à vontade. Júlio e Luiz Carlos, atualmente a carteira de empréstimo está suspensa por ter determinação da Previc. E como vocês pretendem, quando tiver abertura, propor uma redução dos juros? Ô Zé Reinaldo, então, o que acontece? O Agros, ele pode voltar, sim, a oferecer operações com participantes, com empréstimos, a taxas competitivas, né? Lógico, tem que ter a gestão de risco, né, que isso é importante, e os juros, ele está em função do risco, do score daquele participante, né? Obviamente que o Agros, ele é diferente de um banco, né? O banco, ele tem que dar lucro para o acionista. O Agros, ele não precisa ter lucro, lógico, ele não pode ser deficitário, ele não pode tomar prejuízo, mas cobrar uns juros que cubram as despesas administrativas e que remunere um pouquinho a mais do que ele já tem de outras classes de ativos, por exemplo, um exemplo aqui, plano CD, grande parte dele está atrelado à Selic, eu acredito aí, a última vez que eu olhei, quase 70%, mais de 70% dos recursos do plano CD está a Selic, que agora está pagando 5,75%. Isso você divide por 12 aí, dá menos de 0,5% ao mês. Não tem nenhuma instituição nesse país que ofereça um juros na ponta final a 0,7%, a 0,8%, a 0,9%. Se o Agros oferecer isso, ele já bate todas as instituições, inclusive o FVCred. Então, ele remunera a despesa administrativa dele e ainda consegue ter um lucrinho, entendeu? Para um fundo de emergência. Eu acho que esse é o espírito do empréstimo no Agros. Uma outra coisa que eu não falei ali na questão das dívidas de quem perdeu o plano de saúde, mas que também serve no contexto dessa sua pergunta, é que o Agros, ele como uma instituição de plano de saúde e previdência fechada, ele tem que investir em educação financeira. E educação financeira não é só você chamar a pessoa e dar uma palestra para ela, não. Educação financeira é você sentar com a pessoa, colocar especialista, colocar gente capaz. E a UFV tem capital humano para isso. E mostrar a pessoa como que faz uma planilha, mostrar a pessoa como que funciona o orçamento doméstico. O Agros não precisa fazer isso sozinho também, não. Ele pode estabelecer parcerias aí, tem o FVCred, pode ser uma parceira, tem alunos da administração, da economia, né? É essas coisas trabalhando em conjunto e harmonia que pode possibilitar a volta da operação com o participante. Por exemplo, eu acredito que tem muita gente aí que pega empréstimo com Crefisa, que mesmo sendo consignado, coloca taxas de juros aí a 2%. Eu já vi isso, isso é um absurdo. E o Agros, voltando essas operações com os participantes, no caso do empréstimo, ele pode recomprar as dívidas dessas pessoas e liberar margem para ela, né? Isso tudo é viável. Né? Não sei se o Luiz quer complementar, Luiz.
Só complementando essa questão que o Júlio falou da educação financeira, né, ele já até citou, mas só vou reforçar, a UFV ela tem um departamento de economia, um departamento de administração, que poderia também contribuir com essa questão, né? Então, em parceria com a Agros, o UFV Cred, para oferecer essa educação financeira, e isso vai ser uma bandeira que a gente vai realmente lutar por ela dentro do Agros. A gente vê aí vários dos nossos colegas aí perdendo o plano de saúde, super endividados. Então, não é simplesmente oferecer o empréstimo, é também orientá-lo, formar uma educação financeira no nosso colega, no nosso participante, né? Então, só reforçando essa questão da educação financeira. Obrigado. Obrigada, Luiz Carlos. Júlio, José Reinaldo, se tiver algum comentário. A questão da redução dos juros do empréstimo é realmente o que todos nós queremos. Mas acontece que nós temos que mudar isso mesmo. Porque hoje, o empréstimo, ele tem tudo numa instituição igual a Agros, atingir a meta atuarial. Como os juros estão aumentando, a tendência é uma meta atuarial ser maior do que vários bancos, aí, tipo a UFV Cred, por exemplo. Tudo bem. A questão da educação financeira, eu sempre bati isso no Conselho Deliberativo. E que uma das questões que eu já vi outras pessoas falarem, que o grande problema está perto do participante. Ele não querer expor a sua questão, a sua vida financeira. Mas nós temos que conscientizar, sim, porque o que está ocorrendo hoje na UFV é um caso sério, endividamento dos nossos participantes. Tá? Já fiz uma proposta no Conselho, que nós temos sim, nós temos o UFV Crédito, os bancos, Caixa, Banco do Brasil, nós temos pessoal humano, corpo, docentes, funcionários, economia doméstica, departamento de economia, administração e tudo. Agora, tem também uma conscientização do nosso participante. O Agros tem que oferecer e o participante tem que ter a consciência de aceitar e resolver essa questão. Tá? Muito obrigado. Obrigada, José Reinaldo. Agradeço as duas chapas. E assim a gente encerra o segundo bloco desse debate, né? Que uma chapa pode fazer pergunta para outra chapa concorrente. Nós vamos, então, para o terceiro bloco. Como eu falei, são as perguntas enviadas pelos participantes que estão nos acompanhando. E temos também algumas que vocês estavam preparadas. As perguntas serão feitas para as duas chapas e cada chapa terá 3 minutos para responder, né, a mesma pergunta, tendo a duração máxima do bloco de 30 minutos. Eu vou acompanhar aqui. Se as perguntas se encerrarem antes, a gente passa para o quarto bloco. Se não, quando chegar perto dos 30 minutos, eu informo e a gente encerra as perguntas. Nós tivemos algumas perguntas enviadas aqui no chat, e também estou em contato com a Camila, como o professor Claudio falou, ela está nos auxiliando nesse debate, e eu vou fazer, então, as perguntas que chegaram, né? A primeira pergunta é: gostaria de saber se existe uma comissão de ética dentro do Agros e como será a atuação da chapa caso ocorra alguma coisa errada, tanto pelo Conselho Fiscal como também no Conselho Deliberativo. A pergunta é sobre como a chapa vai atuar diante de questões que envolvem o Comitê de Ética. A pergunta primeiro pode ser respondida pela chapa 1. Mônica, só um momento, desculpa aí, tá, Júlio? Faz o favor de repetir. Sim, pode deixar. A pergunta é: gostaria de saber se existe uma comissão de ética dentro do Agros e como será a atuação da chapa caso ocorra alguma coisa errada, né, seja feita tanto pelo Conselho Fiscal como também no Conselho Deliberativo. Como a chapa vai atuar diante de questões que envolvem, então, ética, o Comitê de Ética. A primeira pergunta pode ser respondida pela chapa 1. Pelo que me consta, eu acho que o Agros ele não tem uma comissão específica para tratar de questões éticas. Acredito que quando aconteça algum problema de natureza ética, se formada uma comissão dentro do conselho que aconteceu
ou tirar membros do conselho para formar essa comissão de ética, né? Em relação aos desvios, depende do desvio, né? Todo plano previdenciário, do instituto previdenciário, tem que ter gestão de risco, né? E dentro da gestão de risco, tem problemas de natureza ética, né? Lógico, dependendo, caso eu, como conselheiro fiscal, venha saber de alguma questão de natureza ética, vou adotar, sem medo nenhum, aquilo que prevê os regulamentos, né? Se for uma questão administrativa, resolver administrativa. Se for uma questão civil penal, o Ministério Público está aí, Previ está aí, a ANS está aí para resolver essas coisas. E caso eu observa qualquer desvio de finalidade, qualquer tipo de beneficiamento pessoal, qualquer coisa que saia do regulamento legal, eu não vou me furtar hora nenhuma em procurar os órgãos competentes para investigar aquilo que está errado. É minha função, né? É dever de fidúcia isso. Medo eu não tenho, pessoal. Eu tenho cara de jovem, de menino, não falei minha idade, vou fazer 29 anos, mas medo não tenho, não. Eu tenho muita coragem. Agradeço, Júlio, pela resposta. José Reinaldo, né? A mesma pergunta, caso queira, a gente pode repetir também. De acordo com as normas, né, o Agros também da legislação, ele tem um comitê de ética, que é formado por um titular e um suplente do Conselho Deliberativo, um titular e suplente do Conselho Fiscal e 2 funcionários, um titular e suplente do quadro do Agros. Eu digo o seguinte, se tiver alguma questão que está infringindo as normas, com certeza nós vamos pedir apuração como conselheiro fiscal, correto? E encaminhar ao Conselho Deliberativo para providência junto ao Comitê de Ética. O Conselho Fiscal ele tem que antecipar. Se ele verificar que tem alguma ingerência, alguma questão errada, não tem que titubear, não. Tem que levar à frente mesmo. Porque se o Conselho Fiscal, que está aí para fiscalizar e verificar uma ingerência, ele tem que imediatamente providenciar todas as recomendações, a apuração. Porque se ele não fizer isso, ele é o maior responsável, maior do que o Conselho Deliberativo e a diretoria executiva. Correto? E se eu ficar sabendo, caso seja eleito a nossa chapa, vai denunciar sim, e querer apuração e o resultado da apuração. O Conselho de Ética do Agros está aí para isso. Por isso que tem até paritário, né? Membro do Conselho Deliberativo, fiscal e dos funcionários do Agros. Agora, depende do grau também da ingerência, da gravidade. Agora, independente disso, tem o comitê de ética para apurar tudo isso. E, se for o caso, levar para a instância externa, que é o Ministério Público, a questão civil, criminal. Isso depende da gravidade. Ok? Eu agradeço na resposta, respondendo à pergunta do Júlio, são 3 minutos para a manifestação de cada chapa. Eu esqueci de falar, né, no início, essas perguntas são em torno de 3 minutos para a manifestação de cada um. Passando para a segunda pergunta, algumas perguntas estão direcionadas ao candidato. A ideia é que a gente faça as perguntas que possam ser respondidas pelas 2 chapas, né, para a gente dar a oportunidade igual para as 2. Então, essa segunda pergunta foi direcionada ao José Reinaldo, mas abri também para a manifestação da chapa 1. Eu vou ler como ela foi formulada, né, o trecho dela, e depois a gente faz as considerações. Então, para o José Reinaldo, né, creio que você atua no Agros desde 92, atuando como diretor de seguridade no Conselho Fiscal, também como conselheiro deliberativo. O que você acha das aprovações dos EMAADs,
concedidos pelo CDE em 1995 e 2008. Concorda com as deliberações aprovadas naquela época? Como eu falei, a ideia é abrir as perguntas para as duas chapas, então a chapa 1 também pode se manifestar primeiro sobre essa questão, sobre as aprovações dos EMAADs em 95 e 2008 e se concorda com essas deliberações. Não concordo com a EMAAD. Isso, para mim, é jeitinho de resolver coisas de forma errada. Eu nunca vi um empréstimo qual o dinheiro é seu e não é seu que você tem que pagar. Eu emprestar para mim mesmo, não existe isso. Eu acredito que esses empréstimos aí foi uma manobra do Conselho naquela época para beneficiar, eu não sei as justificativas, mas isso só gerou problema, só gerou desgaste para o Conselho. O pessoal do plano A aí que pegou o EMAAD, que parece que virou uma dívida impagável, que queria migrar uma turma, que ia beneficiar poucos, sabe? É só confusão esse negócio de EMAAD aí. Isso aí foi uma alternativa criada para liberar dinheiro para o participante, uma vez que os planos não estavam regularizados, né? Porque os planos superavitários, passou a duration do plano lá, deu superávit, libera esse dinheiro para o participante, né? Aí suspendeu as contribuições, liberou a EMAAD, gerou uma confusão absurda. O pessoal que pegou esse EMAAD agora, 2016, do plano B, não lembro o tempo aí, tem muita gente que não sabe que está com dívida, né? E esses valores estão sendo corrigidos aí. A viúva assinou lá, só vai descobrir na hora que o marido morrer, né? Então, eu sou contra essa questão de EMAAD. Eu acho que o dinheiro do participante, que ele tem direito de receber por advento das migrações, né, quando passa de benefício definido para contribuição definida, tem que ser feita de uma forma livre, legal, né, legal, porque se o plano é superavitário, a lei determina que isso tem que voltar para as pessoas, desde que o plano esteja regularizado. Mas então cria EMAAD, aí cobra juros, o pessoal não tem noção disso, não contabiliza isso, vai descobrir nos piores momentos. Então, assim, eu sou contra jeitinho, vejo o EMAAD como um jeitinho, então eu sou contra. Zé Reinaldo. Ô, Mônica, eu não sei se eu estou com um problema aqui. Será que você poderia repetir? Porque parece que eu entendi. Eu quero só confirmar essa pergunta. Posso sim, só um minutinho. Hein? Eu só vou retomar ela aqui um minuto só. A pergunta no início, né, se contextualizou a sua participação aqui no Agros desde 92, tanto como na diretoria de seguridade, como conselheiro fiscal e deliberativo, e perguntando o que você acha das aprovações dos EMAADs pelo Conselho Deliberativo em 1995 e 2008. Você concorda com as deliberações aprovadas naquela época? Eu queria só dizer o seguinte, que essa pessoa que fez essa pergunta, eu vou só confirmar que em 92 eu fui diretor de seguridade em novembro de 2001 a janeiro de 2005. Na minha época não teve EMAAD. Eu sou contra aquele EMAAD do plano A. E vou dizer o seguinte, quando nós assumimos, final de 2000, se não me engano, foi final de 2001 ou 2002, teve um pedido à nossa diretoria, de alguns funcionários, ao diretor-geral. O diretor-geral me chamou, juntamente com o Jaime, que era o gerente de seguridade, e nós fomos no Rio de Janeiro com o senhor Rio Nogueira, um dos maiores atuários e uma pessoa fantástica de conhecimento de previdência no Brasil. Certo? E nós colocamos para ele, e ele foi categórico, não. A previdência privada, né, é para atender o benefício, atender naquela hora de aposentadoria, na hora da pensão, correto? E nós não aprovamos, nem colocou no papel. Agora, o que aconteceu aí, acho que em 2005, 1995 e 2008, eu não estava no Agros, né? 2008 eu já tinha saído. Mas realmente, o EMAAD, aquilo ali, foi
um caos, porque não era para fazer isso. E o Conselho Deliberativo aprovou. E aí que eu mostro a importância do Conselho Fiscal, a intervenção dele. O Conselho Fiscal tinha que intervir nisso aí. Olha como é que... E foi tão ruim para o Agros, como para os participantes agora que estão pagando. Assim como tem participante que nós temos aí 13 anos, caminhando para 14 anos, que a pessoa não aposentou ainda. Olha os juros de 14 anos, esse valor que recebeu. Um dia desse mesmo eu tive com uma pessoa que pegou esse empréstimo me dizendo que está muito arrependido. Ele pegou 80 mil e está devendo 250 hoje, está aposentado. Não pode, não podia ter isso. Isso foi como diz, uma questão muito ruim para o Agros e para os participantes. Claro que eu sou contra. Eu fui contra lá em 2002, né? É isso aí. Não tem outra alternativa a não ser contra. Mas ele fez, agora tem as consequências que estão sendo aí, infelizmente. Zé Reinaldo, agradeço a sua participação, encerrando por causa do tempo. Passar para a próxima pergunta. Só reforçando, nós tivemos perguntas direcionadas, né, a candidatos, e algumas nós não vamos fazer por causa disso, né? A ideia é que os dois candidatos possam responder todas as perguntas que estão sendo feitas. A outra pergunta é: como vocês irão lidar com os participantes que perderam seus planos de saúde e sobre as carências mantidas pelas diretorias do Agros no momento em que sequer temos aumentos salariais? Pergunta do participante. Vou repetir, então: como vocês irão lidar com os participantes que perderam seus planos de saúde e sobre as carências mantidas pelas diretorias do Agros, no momento em que sequer temos aumentos salariais? A chapa 1 pode responder primeiro. Olha, eu sou contra carência para quem perdeu o plano de saúde, pagou suas dívidas e depois voltou. Porque carência, ela está ligada a prêmio de risco. Ou seja, o Agros já assumiu o risco com determinado participante. Aí esse participante não tem condição financeira, ele deixa de pagar, né? Aí ele consegue quitar as dívidas. Aí depois ele vai assumir um novo período de carência. O que mudou na vida do participante? Mudou nada. Eu não entendo isso. Então o cara pagou, ele era participante, não tinha carência. Perdeu, voltou para o plano, ele não tem que ter carência de novo, não. Sou contra. Eu acredito que essa deliberação de carência ou não seja atribuição do Conselho Fiscal, mas, enquanto membro do Conselho Fiscal, vou procurar os colegas do Conselho Deliberativo para expor o absurdo que é isso, essa questão de carência. E para essas pessoas voltarem, é aquilo que a minha proposta, é fazer um feirão de renegociação. Porque eu acredito que o Agros deve ter um potencioso aí gigantesco, muito dinheiro. O que o Agros, se dá desconto nos valores, tirar juros, tirar multa, vai ser bom para todo mundo. É esse o espírito que fundou o Agros, que é um espírito de solidariedade. Agora, se o cara está devendo, eu coloco juros, eu coloco multa, eu não facilito o pagamento dele, cadê o espírito da nossa instituição? Não existe mais. Então, é parcelar, é criar uma situação de ganha-ganha. O Agros ganha com a recuperação desse dinheiro que está perdido. A pessoa ganha porque vai ter o plano de saúde de novo. O Agros ganha de novo porque volta a ter a contribuição que o governo manda para aquela pessoa. Então, isso é importante. Uma outra coisa que não foi falada agora, mas é inexorável para a saúde dos planos do Agros, não tem como fugir disso, é a inclusão de novos participantes de outras instituições, de outras patrocinadoras. Não tem concurso público. Os novos governos aí provavelmente não vão abrir concurso público com a intensidade que abriu no passado. Ou seja, a nossa massa de beneficiários, ela está envelhecendo. O envelhecimento faz uma elevação dos custos de saúde. Isso vai ser repassado para o participante? Tem que entrar gente nova, entrar outras pessoas contribuindo para que não aconteça uma explosão dos custos dos planos de saúde.
Não tem como fugir disso. Então, renegociar em condições que caibam no bolso das pessoas, acabar com esse negócio de carência. Eu não entendo isso, porque o prêmio de risco, o agro já entende, isso é surreal. Renegociar, carência, plano assistencial, tem que ter, que aí coloca um plano mais barato, que caiba no bolso da pessoa, né? Consultas nesses planos assistenciais, ou na volta do convênio com a divisão de saúde, sem coparticipação, isso facilita muito a vida das pessoas, né? Essas são a minha visão sobre essa pergunta, minha resposta sobre essa pergunta. Luiz, tem alguma coisa? Não, Júlio. Obrigado. Agradeço a chapa 1, passo então para a chapa 3 para responder a mesma pergunta, né? Como irão lidar com os participantes que perderam seus planos de saúde e sobre as carências mantidas pela diretoria do Agros no momento em que não há aumento salarial. É o seguinte, foi agora, eu fiz um levantamento junto na Unimed com a questão do pessoal que estava em débito com plano saúde. Então, eu fui lá na Unimed, que eu tenho uma pessoa lá, e ela me fez várias explicações, entendeu? Quando a pessoa, o participante, o beneficiário, está em débito, que deixou de pagar 1, 2, 3, eles chamam para renegociar, correto? E eles terminam o plano, e chamam para renegociar, e começa a pagar. Vamos dizer que ele faça em 5 pagamentos, 5 parcelas a renegociação deles, um exemplo hipotético. E ele volta a ter o plano. Só que ele tem a carência na Unimed, ela é um pouco menor. Até um mês tem, parece que é só urgente, depois ele já tem consulta e vai assim. Mas isso aí ele não sai fora muito, não. Mas outra questão, nós temos que resolver essa questão de carência. E do débito, e da dívida. E outra coisa, antes da pandemia, já estava pronto um processo aí de um contrato, quer dizer, entre a UFV, utilizando os departamentos de medicina, nutrição, educação física e medicina, odontologia e o DSA, a utilização, né? Seria nesse sentido. O Agros pagaria praticamente a metade de uma consulta que é feita no particular na cidade. E o participante não teria coparticipação nenhuma. O Agros já tem aí a questão do laboratório, que é assim, tem uma coparticipação, e eles estavam querendo estender ao laboratório também, porque o valor que o laboratório da Divisão Saúde cobra é muito menor do que os laboratórios da cidade. Então, a coparticipação fica muito menor, entendeu? Já teve caso que eu fiz uma vez lá, vários exames, muitos, PSA, tudo, um punhado de coisa, e ficou para mim por R$66. Eles me deram uma nota, eu levei no Agros para pegar reembolso, eu recebi R$64,40. Como diz, minha coparticipação, meu custo foi R$1,60. Então, isso já foi feito. Mas nós precisamos, aí veio essa pandemia, e eu não sei como que já cobrei quando estava no finalzinho, que estava dependendo da universidade. E isso é muito importante para os nossos participantes. É fundamental. Entendeu? Agora, nós temos que ver, e que tinha uma outra também, um estudo agora, no finalzinho, dessa questão da carência. Foi falado, aquele participante que está no Agros desde 1980, tá? Que por algum motivo, a questão financeira dele não está de acordo com as despesas dele, que ele perde o plano e ele quer voltar, ele não é para ter carência. Isso foi uma das propostas, e que o Conselho Deliberativo ia fazer um estudo com a diretoria sobre isso,
mas já está no finalzinho. Isso está lá nas atas do Conselho Deliberativo. Como eu saí, eu não sei como que está, mas nós vamos, se caso eleito, nós vamos retomar com isso. Reinaldo, agradeço a resposta a essa pergunta. Parando aqui o tempo. Uma outra questão, não vamos fazer mais perguntas do chat, mas uma outra questão que já estava preparada em relação a, em alguns momentos, interesses específicos de alguns grupos de participantes podem estar em conflito com questões que afetam o Instituto como um todo. Se eleita, como a sua chapa lidaria com essas situações? Vou ler novamente. Em alguns momentos, interesses específicos de grupos de participantes podem entrar em conflito com questões que afetam o Instituto como um todo. Se eleita, como a sua chapa lidaria com essas situações? Primeiro, para a chapa 1 responder. Olha, eu acho engraçada essa pergunta pelo seguinte. A gente acabou de dizer que o Agros é uma instituição regulada. Tudo que o Agros tem que fazer ou não, o mínimo é estabelecido por lei, seja a ANS ou seja a Previ, entendeu? Se determinado grupo de participantes deseja alguma coisa que é legal e a diretoria, o conselho do Agros, acha que isso não é legal, tem que ter um mediador. Quem que é esse mediador? Pode ser a ANS, pode ser a Previ, pode ser o Ministério Público. É simples assim. É preto no branco. O que eu posso falar sobre a minha chapa é a seguinte: eu não vou ser cooptado por ninguém, não. Não é pela patrocinadora, por ninguém. Ninguém me coopta. Essa é a minha posição. O que eu vou defender é a legalidade, entendeu? Vou defender a transparência e vou defender o melhor interesse do participante. É aquilo que eu falei no início desse debate, é humanizar as relações, né? O Agros, ele não é uma empresa que tem que dar lucro sobre lucro, não. Ele é um instituto de previdência fechada. Ele tem que se manter a sua sustentabilidade dentro de cálculos atuariais, dentro daquilo que é coisa. Mas, assim, você colocar o Agros acima do participante, não existe isso, e nem o participante acima do Agros. Estamos todos no mesmo nível. Então, a minha atuação vai ser dentro dos princípios legais, sem nenhum tipo de fraqueza moral, nenhum tipo de cooptação. Essa é a minha posição. Luiz, você quer complementar? É isso mesmo que você falou, Júlio. A chapa, né, assim que eleita, se eleita, a gente vai trabalhar pelo participante e pela sustentabilidade do Agros, independente aí de grupo A, grupo B ou grupo C, né? A gente vai trabalhar pelo coletivo, tanto pelo participante quanto pela sustentabilidade do Agros. Agradeço a chapa 1. Passo então para a chapa 3 para responder a mesma questão. Olha, a questão entre o conflito aí de algum grupo com a direção do Agros, a gente tem que saber que tipo de conflito que é. Mas uma coisa é certa, isso é fato. O Agros precisa dos participantes. E os participantes precisam do Agros. Para os participantes ter os benefícios, nós também temos que preservar o Agros. Os dois têm que caminhar junto. Agora, dependendo do conflito, a gente tem que ver também a questão legal. Agora, será que nós podemos chegar num acordo que não afete a legalidade, que amanhã a Previc venha, como fez na questão do EMAAD, e todos pagam pato? Não. Nós temos que ver qual que é o teor desse conflito. E não pode. Os participantes não podem passar por cima do Agro, nem o Agro pode passar por cima dos participantes, não. Tem que andar junto. Preservação do Agro e os participantes. Os interesses também dos participantes, os benefícios. Eu acho que nós temos que ver uma questão, qual que é o conflito, entendeu? Se a gente pode resolver
o interesse desse grupo de participantes, nós podemos atendê-lo, desde que não fira a legalidade, porque depois que se ferir a legalidade, tanto o Agros como os participantes é que vão sofrer consequência. Então, a gente tem que saber o que é. Qual que é o interesse? Qual que é o assunto que está em pauta? Nós temos que conhecer. Se o que a gente puder fazer para o participante, nós vamos fazer. Mas desde que não seja ilegal. Se tiver uma brecha que pode, vamos fazer. Ok? Agradeço, José Reinaldo, pela resposta. Mais uma pergunta que, após ela, a gente vai encerrar pelo tempo, né, pela duração do bloco mesmo. A pergunta é: o planejamento estratégico do Agros busca o crescimento do número de participantes por meio da adesão de novos patrocinadores e instituidores não necessariamente ligados ao FV. Qual a opinião da chapa sobre isso? Da chapa 1. Não tem escapatória. Se não entrar gente nova no Agros, ninguém aguenta pagar o plano no futuro, né? O que tem que ser feito é escolher quem vai entrar, entendeu? E isso é um trabalho criterioso, sério, que tem que ser levado. Mas, assim, tem que entrar gente nova no Agros. É aquilo que eu disse antes. Não está tendo concurso. Se não entrar gente nova, como é que faz? O plano fica insustentável. Pela própria questão dos custos. Eu sugiro um participante, por exemplo, o Instituto Federal de Minas Gerais. Por quê? Porque ele está em Belo Horizonte. O Agro já tem uma rede credenciada em Belo Horizonte, já tem uma estrutura pronta nessas cidades. É sugestão, tem que ter estudo técnico, mas tem que entrar novos participantes de outras instituições federais, de outros órgãos públicos. Isso, assim, não tem para onde fugir, né? O que tem que ser feito é o estudo do perfil desse participante, quanto que ele vai contribuir. Talvez ele pagar uma joia para entrar, talvez, né? Tem que ser estudado isso tudo. Algumas instituições fechadas já fizeram isso no passado, então eu acredito que é um trabalho muito fértil que tem que ser feito rápido também, não pode demorar não, porque tem aí uns 4 anos que eu estou escutando essa história de novas patrocinadoras e até hoje não saiu, né? Ô, Luiz, você quer complementar? Não, Júlio, obrigado. Ok, então passo para a chapa 3, José Reinaldo, para responder a mesma questão. Realmente, é o que eu disse aqui, não tem outra solução, não. Eu falei aqui, eu fiz foi final do ano passado, princípio desse ano, que eu fiz uma pesquisa lá na gerência de seguridade. Mais de 60% dos nossos participantes tem mais de 60 anos, gente. É uma massa idosa. E previdência e também a saúde precisa de pessoas novas. É muita coisa. É um percentual de pessoas idosas em que eu me incluo, tá demais. E o custo é maior. Na previdência, né? Vou falar aqui até de a questão pontual, que é o plano A e B, né? Que tem o pessoal de mais idoso, né? Também é problemático. O pessoal do CD já é um pessoal mais novo. Mas também não tem que agregar um pessoal novo. Estava aí, eu estava vendo aí, estava num processo até parecia bem acelerado, mas não tinha chegado ao conselho, com a Universidade de Lavras. E tinha mais uma outra universidade que eu esqueci o nome, que iam fazer contratos na questão da previdência e da saúde. E olha a saúde, primeiro eu estou falando da previdência, e olha a saúde. Qual que é o maior custo do plano de saúde? É com pessoal idoso, acima de 59 anos, que é a última faixa. E quanto que tem pessoal mais novo, principalmente pessoal do CD, que são os mais novos?
é um percentual que ainda está bem abaixo. Então, estão falando isso, estão procurando, fizeram campanha, não só com essa associação atlética, mas com os ex-alunos, e não está vingando. Então, a gente tem que discutir isso muito bem. Isso é um problema muito sério para a sobrevivência do nosso instituto. Tá? Pode ser que a questão aí, pontual do plano A e B, mas a questão da saúde aí é a sobrevivência mesmo, tanto da Previdência como da saúde. Isso é um caso que tem que ser estudado, analisado, procurar especialista, alguma coisa, o mais breve possível, de preferência para anteontem de tarde. Se caso eleito, nós temos que retornar esse estudo já. Ok? Obrigado. Obrigada, Zé Reinaldo. E com isso a gente encerra o terceiro bloco, né? O bloco de perguntas dos participantes. E vamos agora para o quarto e último bloco, que é o bloco para as considerações finais, né? Cada chapa tem 3 minutos, em torno de 3 minutos, para fazer comentários finais e concluir sua participação aqui no debate. Passo então para a chapa 1. Pessoal, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, quero agradecer quem vai assistir essa gravação depois, agradecer a Mônica, ao Zé Reinaldo, ao meu suplente, né, ao pessoal que acompanhou aqui a gente. E quero dizer, independente das pessoas que estão no Agros, no passado, no futuro, o Agros é uma instituição que precisa ser preservada. Se perdeu em algumas questões, mas que com boa vontade, com parcimônia, com seriedade e trabalho duro, dá para a gente voltar a ter orgulho do nosso instituto, né? Eu acredito muito na renovação do Agros. O Agros precisa de gente nova nos seus conselhos, gente jovem, gente com energia. A gente está no Instituto de Previdência. Instituto de Previdência é coisa do futuro. Saúde é coisa do presente. Então, se não tiver pessoas com cabeça boa, com novas ideias, com energia, com vontade de fazer diferente, o nosso instituto não vai mudar, né? Eu nunca fui experimentado no Conselho do Agros, então eu te peço essa oportunidade. Acreditem na chapa 1. Eu e o Luiz estamos revestidos das melhores das boas intenções. A gente tem capacidade técnica. Luiz e eu e o Luiz, a gente tem experiência no mercado financeiro, no mercado de capitais. A gente pode agregar muita discussão no Conselho Fiscal. A gente pode estabelecer uma sinergia com o Conselho Deliberativo. A nossa ideia é colocar o dedo na ferida, mas é também apontar soluções, é somar forças, né? É a gente pensar que o Agros foi construído com servidores que deram a vida por essa universidade, e essas pessoas não podem ficar para trás. Do mesmo modo, os novos entrantes na universidade têm que se sentir parte do Agros, eles têm que sentir valor no que eles estão contribuindo para o Agros. Então, a nossa proposta é isso, é tranquilizar, é fazer um discurso que abranja todas as pessoas, todos os participantes do Agros. É esse o nosso sentimento, né? Luiz, você quer complementar? Não, só agradecendo a todos pela participação, em especial aí ao Zé Reinaldo e à Mônica pela mediação. E na sexta-feira, no dia 27, nós contamos aí com o voto de vocês para a chapa 1. Até sexta-feira e obrigado por tudo. Obrigada, chapa 1. Agora, Zé Reinaldo, para a sua finalização. Tá, eu também quero agradecer a você, Mônica, pela moderação, como sempre, muito bem feita. Eu quero agradecer ao Júlio e ao Luiz Carlos, tá, pelas suas apresentações. Eu conheci o Luiz Carlos ano passado, tive que dar uma assessoria para ele, né? Uma gente muito boa. O Júlio também, conheço pouco, mas ouço falar muito bem de vocês. É uma chapa de pessoas que têm boas ideias também.
Mas eu quero dizer o seguinte, que o Gilsemir, que hoje, espero que ele teve uma cirurgia, eu tentei falar com ele, mas acho que a cirurgia dele atrasou e ele ainda não estava bem recuperado, mas a cirurgia, estou sabendo que foi muito bem, graças a Deus. E ele me chamou para compor a chapa. O Gilsemir é mais um representante dos aposentados. Eu estou na ativa, mas já estou passando da hora de aposentar. E a nossa chapa, que nós temos uma experiência administrativa, tanto na UFV como no Agros, e achamos por bem que com nossa experiência e a responsabilidade que nós sempre tivemos em todos os cargos que nós ocupamos, tá? E junto ao Conselho, com os outros membros do Conselho Fiscal, nós devemos e temos que ter transparência nas questões de fiscalizar o nosso próprio Agros, para que não ocorra mais fatos que não foram muito bem, tanto para o Agros como para os participantes. Nós queremos fazer um trabalho honesto e transparente. E, portanto, dia 27, a nossa chapa 3 está à disposição e nós estamos totalmente à disposição de todos os participantes, seja do plano A, do plano B e do plano CD. Estaremos sempre à disposição, como sempre estivemos. Chapa 3, dia 27, José Reinaldo e Gilsemir. Muito obrigado a todos. Obrigada, Zé Reinaldo. Com isso, nós chegamos ao final do nosso debate e, em nome do Agros, eu agradeço a participação das chapas e de todos que nos acompanharam, né? Foi um debate bem tranquilo, uma conversa mesmo. Como eu falei, ele vai estar gravado. Amanhã vocês podem acessar o site do Agros, podem enviar o link para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo. Eu lembro a todos que a eleição, como já foi dito, será no dia 27 de agosto, a próxima sexta-feira. Ela vai ser presencial e eletrônica. Os participantes têm a opção de escolher, eles podem escolher como preferem votar, né? A votação eletrônica vai ocorrer a partir de meia-noite da sexta-feira. Os participantes vão receber por e-mail ou mensagem de celular, o que eles tiverem no cadastro do Agros, o login e a senha para votação. Quem preferir votar presencialmente pode votar em Viçosa, Belo Horizonte, Florestal, Rio Paranaíba ou Capinópolis. As informações dos locais de votação, todos os horários, vão ser enviadas por e-mail e também disponibilizadas no site do Agros, né? Então, caso ocorra alguma mudança de horário, não tem nada previsto, né, para acontecer assim, mas caso ocorra, tudo vai ser informado no site do Agros e enviado por e-mail para os participantes também. Eu aproveito para dar um aviso em nome da Secretaria para as chapas, que elas podem indicar até 2 fiscais para acompanhar a eleição presencial. Então, caso queiram indicar os fiscais, podem enviar os nomes para Camila até quarta-feira, dia 25. Eu lembro também, em relação à votação eletrônica, que a senha ela é exclusiva de cada participante. Então, que o participante não informe, não passe a senha para outras pessoas, né? Porque a senha é a segurança de que é ele que está votando, está fazendo a escolha dele mesmo, né? E até a véspera da eleição, a gente vai publicar também um tutorial de votação que ensina a utilizar o sistema, mas é o mesmo sistema que foi utilizado na votação para o Conselho Deliberativo. Então, o funcionamento é o mesmo, né? Nós vamos divulgar o vídeo com as instruções novamente adaptadas para a eleição do Conselho Fiscal, mas para quem votou na eleição do Conselho Deliberativo pelo meio eletrônico, é o mesmo sistema. Caso tenha alguma dúvida, tanto as chapas quanto os participantes, nós estamos à disposição, podem enviar as chapas diretamente para a Secretaria, os participantes podem enviar as dúvidas para o Contatos. O e-mail é contatos@agros.org.br, ou podem também entrar em contato por telefone ou no atendimento presencial para esclarecer qualquer questão. Zé Reinaldo, tem alguma consideração? Eu queria saber o seguinte, na eleição passada, acho que foi enviado pelo celular, se não me engano. Este ano vai ser só por e-mail? Não, ou pelo celular?
Pelo celular também. Acho que o Gustavo não está acompanhando, ele está de férias, ele que tem esse contato mais direto com o sistema, mas é pelo celular também. E-mail, celular, é pouquinho que a pessoa tem no cadastro. Outra questão, dúvida aqui, pode ser que você já falou e eu não percebi. Aqui em Viçosa vai ser no centro de vivência ou no outro local? Ainda não está A votação presencial. Nós estamos aguardando a confirmação do Comitê de Pandemia aqui da UFV em relação a isso. Então, a gente está esperando que no máximo até quarta-feira pela manhã a gente tenha a resposta. Na verdade, a gente deve ter a resposta ainda hoje ou amanhã, e aí a gente vai divulgar no site, mandar por e-mail para todos, colocar um aviso ali também na porta, confirmando isso. A gente está aguardando essa confirmação. Porque já está em cima da hora para saber o local da votação presencial. Então, tudo bem. Com isso, né, essas são as considerações finais. A gente chega ao final do nosso debate, mais uma vez, né, em nome do Agros, eu agradeço a todos e boa eleição a todos até sexta-feira. Ô, Mônica. O Edson perguntou. Eu queria saber o prazo para cadastramento para votar eletronicamente já esgotou, não é isso? Isso, para atualização do cadastro, o prazo já se encerrou. A gerência de relacionamento já fez, né, a validação do cadastro para disponibilizar para a empresa, né? Mas, assim, as pessoas que já estavam com as informações corretas no cadastro vão receber também. É só se a pessoa tiver uma mudança, né, de telefone ou de e-mail. Ok. Tá bom, pessoal. Agradeço mais uma vez a todos vocês e boa eleição, boa votação a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.